Você já ficou pra ver alguém se destruindo aos poucos, só porque você ainda lembrava dela no começo? Isso pra mim é The Flash. Por quase uma década, The Flash foi uma das séries mais importantes pra cultura geek e pop no mundo. E eu não tô exagerando. No começo, essa série tinha tudo. Emoção, mistério, vilão absurdo, promessa de futuro. As 3 primeiras temporadas foram incríveis, e depois só virou meme e CGI torto. E a série saiu de referência de herói pra referência de herói fazendo discurso motivacional por 42 minutos. E agora eu quero fazer um questionamento muito simples. Como uma das melhores séries de super-herói que a gente já teve se tornou a série que ela jurou que nunca ia ser? Eu sou o Gustavo Dalmoro e hoje a gente vai falar do auge e da queda de The Flash. A gente vai comentar sobre as 3 primeiras temporadas que são incríveis e também a gente vai comentar em que momento que a série quebra, que a série começa a decair num nível astronômico. E não é só sobre o roteiro ruim, é sobre o Barry Allen, um herói que passa a vida toda tentando correr de um trauma, até perceber que correr começou a destruir tudo em volta dele. Então não esquece de deixar o like nesse vídeo, comentar aqui o seu momento favorito de The Flash, se inscreve no canal, ativa o sininho e é nóis, bora lá! A primeira temporada é uma tragédia pessoal fantasiada de série de herói. O Barry não é só o cara mais rápido do mundo, ele é uma pessoa que teve a mãe assassinada na frente dele enquanto ele era criança por um borrão amarelo. E ele cresceu sem o seu pai e sua mãe, porque o pai foi preso por um crime que ele não cometeu. Todo mundo acha que o pai dele que matou a mãe dele, mas na real não foi. Então ele passa a vida toda em torno desse trauma. Ou seja, o Barry já começa a série com um luto não resolvido. E isso é importante porque ele não quer salvar o mundo, ele só quer consertar um dia específico da vida dele. O Barry foi criado por Joe West. Ele cresceu numa casa que vivia o Joe e a Iris West, que também ao longo da série é meio que o par romântico dele. Começa legal e depois vai ficando chato demais. Ele basicamente dedicou a vida inteira dele pra se tornar um cientista florense, pra conseguir comprovar pra todo mundo que o pai dele não foi o responsável pela morte da mãe. Porque como eu disse, todo mundo pensa que o pai dele matou a mãe dele. Então a gente é introduzido pro Dr. Harrison Wells. Ele é visto como uma segunda, ou se a gente contar o próprio pai do Barry, uma terceira figura paterna pra ele. Ele é ciência, validação, amor. Eu acredito em você, Barry. Ele foi responsável por dar os poderes pro Barry. Ele criou um acelerador de partículas que teve uma explosão e acabou criando diversos meta-humanos, que são humanos com superpoderes. E um deles é o Barry Allen, o Flash. E eventualmente, depois de tanto amor, carinho e de fato ter dado esses poderes pro Barry, por mais que de forma acidental, a gente descobre que ele é o vilão, ele é o Flash reverso. Ele é o responsável por destruir a vida do Barry. O mesmo cara que criou o Flash destruiu o Barry. E o motivo dessa temporada ser considerada perfeita é basicamente o seguinte: tem mistério contínuo, todo episódio empurra a trama central, não é só o vilão da semana. O tema é consistente ao longo dela inteira, que é o destino versus o livre-arbítrio. E no final da temporada é um negócio muito pesado, porque ele descobre que sim, ele consegue correr muito rápido, voltar no tempo e salvar a própria mãe. O Barry cresce com uma culpa impossível. Eu tinha que ser mais rápido pra salvar ela, só que eu não era. E quando ele ganha seus poderes, vira obsessão. Ele não quer ser o herói pra salvar a cidade. Ele só quer ser rápido o bastante pra não sofrer mais. E aí a série responde: e se isso for perigoso pra realidade inteira? Esse conflito é cinema, é íntimo, é humano, é super-herói com peso. A primeira temporada de The Flash é sobre aceitar a dor que te faz quem você é. A série começa adulta porque ela entende que a maturidade não é vencer o trauma, é parar de editar o passado pra você se sentir menos culpado. Na segunda temporada a gente já entra no tema de multiverso como esperança. O Zoom chega, a ideia de terras paralelas chega o Jay Garrick, o tema muda de dor pessoal pra existem versões diferentes minhas no mundo. O Barry começa a acreditar que talvez exista uma linha do tempo que tudo deu certo, uma linha do tempo onde ele não é quebrado. E isso é muito bonito porque a série transforma ficção científica, o multiverso, em mecanismo emocional. Não é só, olha, outro Barry, que da hora, mas na realidade é, pô, existe outro Barry sem trauma, sem carregar essa culpa? E o Zoom funciona porque ele é medo puro. É basicamente o questionamento de o que acontece quando alguém é tão rápido quanto você, mas ele decide se tornar um monstro. Ou seja, e se o poder do Flash nas mãos erradas for um apocalipse? A segunda temporada ainda tem coração, é sobre medo existencial, sobre identidade e sobre o que define você. Na terceira temporada a conta chega. Essa temporada é sobre o Flashpoint. O Barry finalmente cede à tentação e muda o passado. Ele salva a mãe e cria uma realidade nova. E a série mostra o preço disso. Nada vem de graça. Ele tentou consertar a vida dele e quebrou a dos outros. Tudo fica meio diferente. Os personagens que não tinham poder passam a ter poderes, casais que não existiam passam a existir, pessoas que ele era muito próximo passam a não ser tão próximos assim, e por aí vai. E isso é cruel porque a série aqui já começa a virar novela de consequências infinitas. A partir de agora, cada decisão emocional do Barry vira desastre cósmico. O Savitar, que é o vilão da terceira temporada, é basicamente o Barry corrompido. Ele é o trauma dele se tornando físico.
e lutando contra ele pessoalmente. Isso é muito forte conceitualmente, porque o vilão não é um outro cara, é ele mesmo, só que moído pela dor, pelo ressentimento e pelo cansaço de perder todo mundo. A terceira temporada de The Flash fecha a trilogia de uma forma perfeita, porque ela responde a seguinte pergunta: e se um dia o Flash parar de correr pra salvar os outros e começar a correr só pra salvar a si mesmo? E o Savitar é basicamente o Barry admitindo que ele é perigoso até pra quem ele ama. E aqui já é um ponto delicado, porque isso é basicamente final de arco, porque o Barry já encarou o assassinato da mãe na primeira temporada, o medo do que ele pode se tornar na segunda temporada e a pior versão dele mesmo na terceira temporada. Isso é a jornada do filme fechado, isso é uma trilogia completa, só que The Flash não acaba aqui, e esse é o problema. Depois da terceira temporada, a série não tem mais um arco tão profundo do Barry. E o que eles fazem? Repete o mesmo trauma, as mesmas coisas, só que com skin diferente. Barry, você vai perder alguém. Barry, você não pode mudar o passado. Barry, controla suas emoções. Isso começa a ficar repetitivo. Você começa a ter certeza que em algum momento do episódio vai ter aquele discurso motivacional no laboratório e as pessoas vão estar com choro no cantinho do rosto. E aí vem e entra aquela música triste. E não é que isso é ruim, é que isso reciclado tantas vezes acaba se tornando muito vazio. E a gente começa a entrar em outro problema, que é a inflação da equipe. No início era muito simples, era o Cisco, o Barry, a Caitlin e o Wells. Mais tarde o time vai inchando. Todo mundo tem superpoder, todo mundo tem traje, todo mundo tem aquele arco pessoal gigantesco. E a série sai de The Flash pra tipo Star Labs, a série. E pra quem não sabe, Star Labs é o nome do laboratório Stars, que o Barry atua lá. Toda cena precisa parar pra falar de cada personagem, e isso mata o ritmo. O Barry vira cada vez menos protagonista e cada vez mais RH de jovens heróis. Você deixa de ver ele resolvendo dilemas internos e passa a ver ele resolvendo reuniões de status. E isso tira o peso da narrativa principal e mata completamente a urgência. E com o tempo a série passa a depender de romance forçado, drama conjugal, casamento, gravidez, filho do futuro e por aí vai. Isso não é um problema por si só, o problema é como isso é usado. O herói ele pode ter família, ele pode ter esses problemas pessoais. Só que antes o drama era, eu destruí a minha linha do tempo tentando salvar minha mãe. E depois vira você não confia em mim como esposa? E isso é repetido 7 episódios seguidos, enquanto um vilão extremamente genérico ameaça a cidade. Inclusive parece aqueles planos de vilão de fanfic, sabe? É ruim demais! A série troca tragédia existencial por DR. E não dá pra ter medo cósmico quando a série parece uma reunião de casal na terapia. E quando a gente começa a reparar nos vilões, cada vez fica pior. Na primeira temporada a gente tem o Flash Reverso, que é o responsável por tudo que o Barry fez. Na segunda temporada a gente tem o Zoom, que é basicamente o medo encarnado num ser vivo. E na terceira temporada a gente tem o Savitar, que é o Barry no seu modo mais destruído com tudo que aconteceu. E depois disso a série começa a ter vilões que são basicamente cópias dos vilões anteriores, só que de formas muito genéricas e muito mais fracas. Ou uma ameaça tecnológica que é muito genérica e ninguém liga de verdade pra ela, sabe? Ou uns plots tão ruins que tira totalmente o peso e você não sente aquela urgência, aquele impacto, sabe? Quando o vilão não tá conectado a uma ferida emocional do herói, a gente assiste por costume e não por necessidade. E eu acho que fica ainda pior quando a gente vê os visuais da série, que quebra completamente a imersão. E essa parte com certeza acelerou o processo de queda, porque a produção não acompanhou a ambição. No começo a série escondia o baixo orçamento com coisas criativas. Quadros congelados, câmera lenta e estilizada, uso de trilhas sonoras boas, reação do elenco pra vender impacto. Depois a gente começa a ver cenas de luta no estacionamento vazio às 3 da tarde com CGI porco, falas genéricas, dublês em poses estranhas. Você sente que a série quer ser épica, nível cinema. Só que claramente o orçamento é reduzido por ser em TV aberta da CW. Isso começa a complicar tudo, porque em filme de herói, em série de herói, você tem que se apegar ao perigo visual. Senão tira totalmente de novo a questão da urgência. E agora a gente entra num ponto que pra mim é a parte mais triste, que o Barry para de evoluir. No começo o Barry era o protagonista que carregava raiva, dúvida, amor, buscava resolver o passado. Ele errava de verdade, ele mentia, ele ferrava com a linha do tempo e do nada ele só virou a personificação do herói perfeito que ajuda todo mundo e sabe a resposta pra tudo. Isso parece lindo, incrível, nossa, amadurecido. Só que um personagem sem conflito interno é basicamente um personagem sem tensão. Toda vez que acontece algo ruim na série, você já sabe que o Barry vai fazer um discurso motivacional e todos eles vão se abraçar e vão acreditar no poder da família. Ou seja, a série domesticou o Barry e o Barry domesticado não sustenta 9 temporadas.
Barry é um cara que corre pra fugir. Desde criança ele não conseguiu lidar com a dor parado. O trauma dele é movimento. Ele viu algo impossível quando criança, que é um borrão amarelo matando a própria mãe. E ele passou a vida inteira tentando alcançar aquilo. Seu Flash não é só ganhar poderes, seu Flash é transformar toda a negação em poder. Ele não aceita o passado, então ele corre mais rápido. Ele não aceita a morte, então ele corre no tempo. Ele não aceita a culpa, então ele cria universos inteiros onde ele não precisa sentir essa culpa. Ou seja, pra ele correr nunca foi salvar pessoas. Correr pra ele sempre foi fugir de ficar parado na frente da própria dor. Isso é lindo e trágico, porque define o herói, só que condena a série. Porque depois de 3 temporadas você já chega no fim natural dessa pergunta. Você já criou essa história completa. Ou seja, a série decai muito depois da 3ª temporada porque o Barry já aprendeu a lição. Eu não posso alterar tudo pra consertar o meu trauma porque isso prejudica todo mundo. E isso fecha o arco do herói perfeitamente. E daí pra frente o roteiro precisa conseguir novos dilemas pessoais pro Barry, como por exemplo o símbolo de ser um peso público, o medo de ser substituído, a sensação de que todo mundo anda mais rápido que você. Mas a série nunca conseguiu encaixar isso de forma perfeita, então ela começou a reciclar o mesmo problema sempre. Barry, não mexe com o tempo, até virar uma autoparódia. É como se você tivesse que aprender a mesma lição moral toda semana na, sei lá, época de escola. Ou seja, é como se você fosse imaturo pra sempre. E além disso infantilizar o personagem, isso também infantiliza a série. No início, The Flash era sobre o peso do trauma e como amadurecer dói. No final, The Flash virou uma série de conforto e não de desconforto, de abraços seguros e não de escolha impossível. E isso é o símbolo da queda. A série para de cutucar você. E super-herói só funciona quando ele cutuca. E aí, quem você salvaria? O que você faria se você pudesse voltar no tempo? Você aceitaria ver sua mãe morrer de novo para poder salvar o resto do mundo? E quando a série parou de perguntar tudo isso, ela parou de ser urgente. No fim das contas, The Flash não é só uma história de um herói que queria salvar a cidade. É a história de um menino que cresceu acreditando que se ele corresse o mais rápido que ele conseguisse, ele nunca mais ia sofrer. As 3 primeiras temporadas entendem isso e tratam isso com respeito, com peso e dor real. O resto da série simplesmente esquece disso, começa a desacelerar tudo, girar no próprio eixo. E essa é a parte triste, porque o Barry Allen sempre foi rápido o suficiente, só que parece que a série não acompanhou esse ritmo. Enfim, não esquece de comentar aqui qual é o seu momento favorito da série. Na minha opinião, se ela tivesse de fato acabado na 3ª temporada, seria a melhor série de super-heróis já feita. E também não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para esse projeto incrível continuar acontecendo com essa qualidade que vocês estão vendo agora. Eu sou o Gustavo Damoro, tamo junto e é nóis!